Olá, para quem acompanha a nossa imersão de hoje. É muito curioso pensar em quantas das nossas certezas absolutas sobre quem nós somos simplesmente desmoronam quando a gente olha bem de perto. Ah, sem dúvida. É um prazer estar aqui de novo para esse mergulho. O prazer é todo meu. E a missão desta análise de hoje é justamente pegar uma lupa e desconstruir conceitos que no dia a dia parecem puramente biológicos ou leis naturais imutáveis. Ideias sobre raça, etnia e nação. Exato. Sob o rigor da sociologia, essas categorias se revelam como construções profundamente sociais e, acima de tudo, políticas. Bom, para quem está nos ouvindo, a nossa lente hoje está sobre um clássico absoluto da sociologia. Estamos focados especificamente na seção 2, capítulo 3, que é intitulado Comunidades Étnicas ou Ethnische Gemeinschaften. Uma seção que muda tudo. E vale reforçar a referência exata para quem gosta de acompanhar as fontes. Este material integra a obra monumental de Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, publicada em Grundrisse der Sozialökonomik, terceira seção, em Tübingen, no ano de 1922, pela editora JCB Mohr do Paul Siebeck. É importante darmos um passo atrás, sabe? Para que todo mundo compreenda a gravidade desse texto na arquitetura geral do livro. Por favor, contextualiza isso pra gente. É que, nos capítulos e sessões anteriores, o foco do Weber esteve quase inteiramente na matemática fria das categorias sociológicas e da economia. Ele analisou as formas mais racionais e calculadas da ação social. A ação baseada no puro cálculo financeiro e material? Exatamente. A genialidade desse capítulo 3 da seção 2 é que ele funciona como uma ponte incontornável. É o momento exato em que o texto demonstra como a ação puramente racional precisa ceder espaço para algo muito mais confuso e visceral. As crenças subjetivas. Isso. O texto investiga como a emoção, a memória e, principalmente, a crença em uma origem comum acabam moldando a forma como as pessoas agem. Isso bagunça toda aquela dinâmica econômica organizada adiante. E prepara o terreno para as discussões mais densas que virão depois, sobre a dominação política e a religião, certo? Com certeza. Prepara todo o palco. É uma virada de chave fascinante. O autor sai do cálculo e entra no sentimento humano. E, para deixar a curiosidade de quem nos escuta lá no alto, eu proponho um pequeno enigma. Manda. O que o uso de manteiga rançosa no cabelo, as antigas tribos de Israel e o orgulho nacional suíço poderiam ter em comum? Olha, parece uma mistura completamente aleatória. Totalmente aleatória. Mas, através dessa ótica weberiana, tudo isso ajuda a explicar as ilusões formidáveis que sustentam as identidades. E, claro, os muros que a gente erre ao redor delas. É uma desconstrução muito poderosa. Então vamos começar desempacotando o que é apresentado ali pela página 216 do texto de 1922. A desconstrução da ideia de raça ou race no original. Um termo que ele trata com muito cuidado. Sim, porque nós temos o costume de tratar a biologia e a herança genética como bloco de construção óbvios de um grupo. Mas a leitura mostra que a biologia pura não cria comunidade nenhuma, né? A grande sacada analítica aqui é a recusa frontal em aceitar a genética como um motor social automático. O argumento é que a raça, vista apenas como características físicas herdadas, só consegue gerar o que ele chama de Vergemeinschaftung. Que a gente pode traduzir como uma comunalização. Isso, a formação de comunidade. Mas ela só gera essa comunalização se existir uma percepção puramente subjetiva desses traços. A biologia em si é muda. Ela precisa de um significado social anexado. E é fascinante como essa percepção ganha vida na sociedade, geralmente de uma forma muito negativa. Sim, através de um processo de abstotion. Repulsa. Exato, repulsa, esquiva ou afastamento. A identidade não costuma nascer de uma atração mágica entre pessoas semelhantes. Ela nasce do desprezo automático diante de alguém que exibe o traço considerado diferente. A repulsa é o impulso construtor. Espera, isso significa que a noção de quem nós somos é moldada quase inteiramente pela rejeição de quem nós não somos? É uma perspectiva um tanto sombria, mas que faz muito sentido prático. E para tirar isso da teoria pura e mostrar como a mecânica de repulsa opera sem precisar da biologia real, o texto traz análises históricas precisas sobre o connubium.
A comunidade de matrimônio. Isso. Afinal, com quem a sociedade permite que as pessoas se casem revela demais sobre essas fronteiras invisíveis. Sem dúvida alguma. A barreira do conúbium é talvez o termômetro sociológico mais sensível que existe. A obra oferece uma análise bem detalhada do contexto dos Estados Unidos daquela época. E lembrando sempre, reportando de forma totalmente imparcial a estrutura social observada nas páginas 216 e 217. Sim, um relato frio das engrenagens sociais. E nota-se que o grau de repulso à miscigenação não seguia de forma alguma um critério de distância genética ou fisiológica. As barreiras tinham raízes em outro lugar. Cravadas no que chamamos de ständische Unterschiede, que são as diferenças estamentais. O arquiteto da rejeição não era a cor da pele como fato biológico isolado. Era o status social que aquela cor representava na memória coletiva. O contraste que a obra faz para comprovar isso é muito claro. O texto menciona que, para a sociedade branca do sul dos Estados Unidos, qualquer gota de sangue negro desqualificava um indivíduo de forma absoluta pro conúbium. Fechava todas as portas. Por outro lado, ter uma forte ascendência indígena não provocava a mesma repulsa severa, não impedia o casamento e não carregava o mesmo estigma social. O que é revelador. Sim, porque se o critério fosse puramente biológico de distância de um padrão europeu, ambos os grupos seriam considerados radicalmente distintos. Então, como a obra explica essa diferença colossal de tratamento? Subordinação. O texto explicita que as populações negras, diferentemente das populações indígenas na percepção daquela sociedade, carregavam um fardo histórico de terem sido um povo escravizado. Eles representavam uma classe internamente estigmatizada. Exatamente. Uma comunidade com status social inseparavelmente atrelado à subordinação extrema. Os indígenas, mesmo tendo uma aparência estética que os colonizadores muitas vezes achavam incompreensível, não carregavam essa marca estamental da escravidão interna. Logo, a barreira para o casamento não brotava da biologia, mas sim do status. A memória da posição social era um muro intransponível. A biologia funcionava só como uma tinta usada para pintar e justificar esse muro. É uma muralha construída pelo status. E isso nos obriga a olhar para um elemento ainda mais prosaico da existência, o nosso dia a dia. Porque a repulsa não precisa de genética para se manifestar. De jeito nenhum. E isso nos joga no cerne da formação dos traços étnicos através dos costumes, o que o autor chama de Sitte. O desenvolvimento disso ali pelas páginas 218 e 220 é brilhante. Joga muita luz sobre a Lebensführung des Alltags, os nossos hábitos de vida diária. Mostra que o preparo da comida ou as escolhas de higiene podem rachar sociedades ao meio com a mesma violência de uma diferença física. O impacto sociológico das práticas diárias é tremendo. A repulsa nasce visceralmente daquilo que é considerado inexplicável no hábito do outro. Quando falta a chave para entender aquele costume, o abismo está criado. E aí temos aquele exemplo anedótico que você mencionou na página 220 sobre as interações na antiguidade. Ah, sim. É quase um exemplo sensorial. Relata-se um costume entre as damas citas de besuntar os cabelos com manteiga. Manteiga no cabelo que devia derreter e... Ficava rançosa. Exalava um cheiro fortíssimo, por razões óbvias. E no outro extremo, tínhamos as damas gregas, que utilizavam óleos e géis perfumados super elaborados. Dá para imaginar perfeitamente o choque cultural e olfativo. Um desastre para qualquer tentativa de diplomacia da época. O ponto nevrálgico aqui é que o simples cheiro daquela manteiga afastava as sociedades de uma maneira muito mais imediata do que qualquer diferença biológica. O odor virou um marcador étnico de fronteira inquebrável. Um abismo social gerado por uma convenção de higiene. Que operava na prática como numa barreira de repulsa estrutural. Ditava quem pertencia ao nós civilizado e quem era empurrado para o eles inaceitável. Esse exemplo da manteiga rançosa mostra como nós elevamos escolhas diárias ao patamar de indicadores de humanidade. E isso nos leva direto a um dos conceitos mais poderosos do texto, a honra étnica, ou ethnische Ehre. Um conceito fundamental.
Porque a gente costuma falar de honra de classe, onde o respeito vem do dinheiro, ou honra estamental, garantida por um título aristocrático, mas a honra étnica joga com regras totalmente diferentes, não? É uma distinção crucial para entender como as desigualdades se mantêm estáveis. A honra estamental, a standische Ehre, é excludente por definição. Exige um título, qualificação, aceitação num círculo muito fechado. E a honra étnica faz o caminho inverso. Exato. Ela opera como uma honra de massa. Isso muda completamente o tabuleiro sociológico. O simples fato de pertencer a um grupo, subjetivamente definido, dá a todos os membros da base ao topo da pirâmide financeira uma presunção inquestionável de valor superior frente aos de fora. A obra ilustra essa força psicológica de um jeito bem contundente ainda na página 220, retomando o cenário do sul dos Estados Unidos. Sim, mencionando a base mais empobrecida da população branca, que carregava o estigma cruel de poor white trash. Indivíduos vivendo em condições de miséria material severa, sem status econômico nenhum, mas que encontravam sua única fonte de honra na desclassificação sumária da população negra. A honra étnica funciona como uma colossal muleta psicológica para os despossuídos. É o substrato perfeito para a ideia perigosa do povo eleito. Transforma o fato de estarmos dividindo a mesma pobreza num pedestal imaginário para poder olhar de cima quem ficou de fora do guarda-chuva étnico. Agora, pensando bem, se a ideia de raça é maleável e a etnia se firma nessa honra de massa, para onde vai a ideia milenar de tribo e povo? Essa é a próxima grande desconstrução do capítulo. Existe alguma consanguinidade ancestral autêntica unindo as pessoas? Ou é só um truque administrativo? Olhando pela perspectiva da obra, somos obrigados a encarar a tribo não como uma grande família orgânica, mas quase sempre como uma ficção política altamente eficiente. Na página 221, vemos o conceito de Stan-Verwandtschaft-Glaube. Que é a crença em uma ascendência comum. Isso, o argumento é que essa crença é, na esmagadora maioria das vezes, o resultado, o subproduto de uma união política anterior, e nunca a causa. Um destino compartilhado por força militar ou organização do Estado é o que gera retroativamente a ilusão de que todos dividem o mesmo sangue. Muda completamente a ordem das coisas. As comunidades não se formaram porque descobriram ter o mesmo sangue. Elas passaram a acreditar piamente no mesmo sangue porque foram obrigadas a dividir o mesmo espaço político e as mesmas obrigações militares. Perfeito. O texto dá exemplos históricos diretos para provar que a invenção das tribos é algo rotineiro na história. Como as famosas 12 tribos de Israel. Exato. E também as antigas filai, que eram as filhas ou tribos gregas. Essas subdivisões frequentemente não nasceram de forma orgânica. Não eram famílias que cresceram. Foram projetadas artificialmente de cima para baixo por estruturas de poder já constituídas. Com um objetivo pragmático, certo? Facilitar recrutamento militar, cobrar tributos, estabelecer rodízios de obrigações públicas, tudo de forma racional. É como descobrir que uma árvore genealógica sagrada é, no fundo, uma planilha de Excel de um burocrata da antiguidade. O texto até faz uma analogia irônica fantástica com o traçado geográfico perfeitamente quadrado dos estados criados no oeste americano contemporâneo ao autor. Uma analogia que mostra como a imposição política delimita o grupo. O tempo sorrateiramente cuida de transformar o que era puramente administrativo num mito passional de parentesco. Essa desconstrução implacável da tribo pavimenta a transição para o nosso último questionamento do texto. O mito persistente da nação, abordado ali pela página 222. Quando o foco vai para o conceito de nação, o diagnóstico sociológico continua muito afiado. Nação e povo são definições fugidias. É tentador amarrar a ideia de nação a laços culturais estritos, sendo o idioma o candidato favorito de muita gente. Mas a linguagem compartilhada isoladamente é incapaz de fabricar uma nação, segundo a obra. Incapaz. O texto traz o exemplo dos sérvios e croatas. Partilhavam essencialmente o mesmo idioma na época, mas fissuras religiosas e costumes erguiam muros avassaladores, inviabilizando o sentimento de unidade nacional. E, por outro lado, apresenta o exemplo maravilhoso da Suíça.
Falam línguas totalmente diferentes no mesmo território, como alemão, francês, italiano, e mesmo sem a cola do idioma comum, cultivam um orgulho nacional profundo, um pertencimento inabalável. O que nos prova, por exclusão, que pertencer a uma nação vai além da compreensão verbal. Se não é a língua, o que sustenta essa ideia? A definição mais incisiva do capítulo afirma que o conceito do nacional jamais flutua em um vácuo cultural. Ele oculta e carrega uma relação visceral com o poder político. O que o texto define como Macht. Macht, o poder. A nação é inflamada por um patos específico, um anseio profundo direcionado à construção ou preservação de um aparato de poder político soberano. A essência da nação é a aspiração ao Estado. O fantasma do poder agindo nos bastidores da identidade. A discussão alcança um ápice na mesma página ao tratar dos alsacianos. A região da Alsácia tinha uma população majoritariamente de fala alemã, mas que nutria um sentimento de pertencimento feroz em relação à nação francesa. Como a sociologia da época explicava isso se a língua os puxava para o outro lado? Pela força esmagadora das memórias políticas compartilhadas. Os alsacianos vivenciaram intensamente as turbulências que alteraram a história, como a Revolução Francesa e o fim do feudalismo. Mudanças guiadas a partir de Paris. Sim, estiveram engajados nessas lutas. Essa ação política concreta e a luta conjunta forjaram uma honra comum e um pertencimento muito mais robusto à França do que qualquer familiaridade de dicionário poderia forjar em relação a Berlim. O destino político compartilhado superou a herança cultural. Essa análise desmonta a ilusão de que as fronteiras dos países são delimitações naturais da biologia ou da geografia. A busca incansável pela Macht, o poder, é o verdadeiro engenheiro das nacionalidades. Bom, que mergulho vertiginoso pelos alicerces de Wirtschaft und Gesellschaft. Levantamos muita poeira estrutural aqui. Demais. E é hora de sintetizar os 3 grandes aprendizados dessa imersão na seção 2, capítulo 3, para quem está nos acompanhando. Vamos lá. Primeiro, a raça, sociologicamente falando, é uma crença subjetiva. É engatilhada mais por uma necessidade de distanciamento social baseada em status e costumes de vida do que por um mapa genético. A biologia é só o pretexto. Resumo perfeito. Segundo, a honra étnica opera como uma engrenagem de honra de massa. Isso é vital para a estabilidade social, porque permite que indivíduos desfavorecidos encontrem uma plataforma de superioridade psicológica baseada apenas no pertencimento grupal e na rejeição violenta ao outro. Um conforto perigoso, mas real. Terceiro e último, as tribos e nações compartilham um segredo. São construções ficcionais originadas de arranjos políticos antigos e da busca pela Macht, o poder político. Não são laços inquebráveis de sangue, mas sim memórias compartilhadas de poder. Essa síntese captura a essência da desconstrução e levanta uma provocação final para nossa audiência ruminar. Se a nossa comunidade nacional e étnica é talhada por memórias seletivas e convenções tão arbitrárias quanto a escolha de um produto de cabelo, até que ponto as guerras devastadoras de hoje e os muros geopolíticos que erguemos estão sustentados em nada mais do que fantasmas e ficções de um passado administrativamente inventado? É um pensamento que tira o sono. Saber que a humanidade derrama suor e recursos para proteger fronteiras moldadas por crenças retrospectivas e sede de poder burocrático. E falando nesses fantasmas sociais, nas estruturas sólidas que definem o controle... Vem chumbo grosso por aí. Com certeza. Fica o convite para a nossa próxima imersão, onde vamos avançar para o capítulo 4. O foco passará a ser a mecânica de como as classes econômicas e os estamentos sociais consolidam e estratificam esse poder na prática diária. Quem nos acompanha não vai querer perder como as engrenagens da desigualdade são montadas de fato. Até lá! Até a próxima!